Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos na presença de Deus. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao vosso serviço e ao vosso louvor. Experimente estar na presença de Deus. Deus está aqui. Essa é a grande verdade que precisamos cultivar em nosso coração para rezar bem. Então a gente só consegue rezar quando a gente se coloca na presença de Deus. Seja onde você estiver, no seu quarto, na sala, na cozinha, debaixo de uma árvore, no quintal, onde quer que você esteja, no ônibus, no trabalho, você pode rezar. Desde que você se convença de que Deus está presente. Desde que você tome consciência que Deus está aí e adore a Deus. Isso é pela fé que a gente faz. É pela fé, acreditando que Deus está presente, que a gente consegue rezar. Primeiro a gente crê que Ele está aqui. Depois a gente se coloca na presença dEle. E é na presença dEle que nós pedimos a graça da oração de hoje. Na oração de hoje, nós pedimos a graça de estar aberto a seguir Jesus por meio dos seus ensinamentos. Que eu esteja aberto, Senhor, a te seguir, ouvindo os seus ensinamentos e colocando em prática. Isso é que nós queremos exercitar no dia de hoje. Toda oração é um exercício. Deus nos ensina e nós exercitamos a alma para escutar a Deus e para obedecê-lo. Então, rezar é uma coisa muito simples, muito fácil, mas exige disposição do nosso coração. Vamos meditar hoje Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. O espírito, onde quer que eu apanhe o meu filho, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não o puderam. Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-me cá. Ele lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou-o fortemente. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, responderam. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Jesus lhe disse: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, exclamou o pai do menino: creio, venha em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: esse espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos nós expeli-lo? Jesus lhe disse: esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. São vários pontos que a gente poderia pensar. Primeiro, nós temos aqui uma situação de epilepsia. O menino é epiléptico. É interessante que o evangelista associa a epilepsia ao demônio, porque na verdade era uma forma que os judeus acreditavam. Quando a Bíblia fala muitas vezes de demônio,
está falando de doença e não de fato de um espírito do demônio. O fato é que Jesus pode curar o menino que não escuta e não fala. Escutar para o judeu é o ponto mais importante, porque você tem que escutar a lei para viver a lei. Se você não consegue escutar a lei, você não vive a lei, portanto você é um impuro, uma pessoa que tem que ser banida, porque ela não escuta a lei, ela é amaldiçoada, a lei não é dada ao coração dela. E os judeus excluem essas pessoas. Jesus não. Jesus acolhe. Agora, como é que a gente consegue escutar e depois falar? Pela fé. Jesus diz no versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ó geração incrédula, ou seja, geração que não crê, que não acredita. Essa é a palavra central do evangelho de hoje, a fé. É a fé que vai libertar o menino. É a fé que vai devolver a vida ao menino, diz o evangelho. Ele estava como que meio morto, mas Jesus o ergueu. É a fé. E é a fé alimentada pela oração. Então, são esses pontos. O primeiro ponto é a fé. Jesus censurou a geração incrédula e diz: tudo é possível ao que crê. Versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Como é que anda a sua fé? No dia de hoje, na oração de hoje, tente meditar sobre a qualidade da sua fé. Você acredita de fato em Jesus Cristo? Você acredita que Jesus fala com você? Você escuta Jesus falando ao seu coração e obedece? Diante das situações da vida, você desanima ou você mantém a fé? A fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Como é que está a sua vida de fé? Reze isso. O homem olha para Jesus e diz: Senhor, eu creio, mas vem e socorra a minha falta de fé. No dia de hoje também, nós podemos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, porque a fé é um dom e ela pode ser pedida. A gente tem que pedir todos os dias a Deus que aumente a nossa fé. Então, no dia de hoje também, reze pedindo ao Senhor que lhe socorra na sua falta de fé. E o terceiro ponto da oração de hoje. Versículo 29, Jesus diz: essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Ou seja, para você conseguir evangelizar, para você conseguir tirar a surdez de muitas pessoas que não conseguem ouvir Jesus e não conseguem ter fé, é preciso ter muita oração. É a fé que alimenta, é a oração que alimenta a fé no nosso coração e no coração das pessoas. Como é que está a sua vida de oração? Então hoje nós podemos meditar sobre essas três coisas. Primeiro, como está a minha vida de fé? Segundo, pedir ao Senhor o dom da fé. E terceiro, como é que está a minha vida de oração? Porque sem oração não tem fé. Se você não tem todos os dias um momento de rezar, de conversar com Deus, de ler a palavra, de meditar, sua fé não cresce, sua fé não é alimentada. Então reze hoje esse texto com calma, visualize a cena, se coloque no Evangelho, converse com o Senhor no dia de hoje. E uma coisa muito importante, registre no seu caderno como foi a sua oração de hoje, as dificuldades que você teve, o que Deus falou ao seu coração, o que você sentiu, o que você ouviu, os compromissos que você assumiu, deixe tudo guardado no seu caderno. O salmo hoje é o Salmo 24, 25. Então, uma boa oração, Shalom do Pai para você.